Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Veros Horror. E essa história de hoje também vem do nosso outro projeto. Vamos para a história. Olá, me chamo David e queria contar para vocês uma experiência horrível que vivi junto com a minha família e que me fez desenvolver um medo absurdo de palhaços. Vou explicar para vocês. Tudo começou quando meu pai conseguiu arrematar uma casa em um leilão de um banco. Na minha família tem eu, meu pai e minha mãe. Eu sou o filho único e até então a gente morava de aluguel. Eu tinha 10 anos na época. Logo que meu pai conseguiu comprar aquela casa, a gente marcou a mudança. Quando fui ver a casa, antes da gente se mudar, achei ela horrível. Era velha, antiga e feia. Mas não adiantava reclamar, pois a gente iria morar ali de qualquer jeito. Havia se passado uma semana mais ou menos e a gente se mudou para lá. Ela ficava no estado do Arizona. Meu pai já estava começando a reformar a casa mesmo antes da gente se mudar. E quando a gente chegou na casa, ela era bem mais velha do que a gente pensava. Chegava a ter um espaço entre as paredes da casa. Meu pai então sabia que teria muito trabalho pela frente para deixar ela do nosso jeito. A casa em si era bem grande até. Tinha 2 andares, porão e sótão. Mas eu não sei o motivo. Eu não me sentia bem ali. Me sentia observado. Era muito estranho. Meus pais achavam a casa super normal e diziam que era normal eu estranhar o local, pois levaria um tempo para eu conseguir me adaptar a tudo aquilo. Já eu achava que a casa era assombrada por alguma coisa. Do nada eu comecei a escutar uns barulhos estranhos na casa. Parecia que tinha gente andando entre as paredes da casa. Era assustador. Eu cheguei a contar para meus pais que eu havia escutado essas coisas, mas nenhum deles me deu muita bola. Eles achavam que era coisa da minha cabeça para chamar a atenção. E para mim, os barulhos não paravam. Comecei a ficar com medo, sabe? Eu escutava eles em todos os cantos da minha casa, até no porão e no sótão. Eu comecei a escutar esses barulhos. Pareciam passos de uma pessoa. Eu chegava a seguir o som até ele sumir. Então tive a ideia que aquilo era um fantasma em nossa casa. Ao mesmo tempo fiquei empolgado e também fiquei com muito medo, pois era realmente um fantasma na nossa casa. Eu estava literalmente vivendo em uma casa assombrada. Tentei novamente contar a meus pais, que novamente não acreditaram em nada do que eu falei. Até que minha mãe chegou a escutar também os tais passos. Era bem esquisito, e as coisas estranhas não paravam por aí. A nossa energia começou a ser desligada algumas vezes. Quando meu pai foi ver, o disjuntor da casa estava batido. Isso era muito estranho, pois ali só tinha nós três. Eu logo pensei que aquilo era para nos colocar medo e que era obra do tal fantasma. Fiquei curioso e perguntei para minha mãe quem eram os antigos donos daquela casa, e ela respondeu que a casa estava vazia há um tempo e que os antigos donos saíram do país. Achei estranho, e certo dia, no meio da madrugada, eu vi com meus próprios olhos o tal fantasma. Ele estava na porta da minha sala. Usava uma máscara horrível e suas roupas eram muito velhas e sujas, de sangue seco. Foi uma cena bizarra de se ver. Quando olhei novamente para ter certeza que era aquilo mesmo que eu estava vendo, o palhaço havia sumido. Voltei correndo para o quarto dos meus pais e acordei eles dizendo que havia um palhaço sinistro na casa. Meu pai logo acendeu todas as luzes e foi procurar esse tal palhaço, mas não conseguiu encontrar nada. Fiquei com medo de dormir sozinho no quarto e pedi para dormir com eles. O restante da minha noite foi tranquilo, até que no dia seguinte os barulhos voltaram. Será que era ele? Aquele palhaço macabro que eu havia visto? Minha mente começou a se encher de dúvidas e de medo também, é claro. Cerca de 1 ou 2 dias depois, vi novamente o palhaço em minha casa de madrugada. Ele estava dessa vez na cozinha, de costas para mim. Eu fiquei apavorado e corri para dentro do quarto dos meus pais, que acharam muito estranha essa história se repetindo novamente. Meu pai foi procurar e não conseguiu achar nada. Nos dias seguintes, eram tudo igual. Eu escutava barulhos,
O disjuntor da casa era batido e a gente ficava sem energia. Foi bem estranho tudo isso. E eu sempre falando para meus pais que a casa era assombrada, e eles dessa vez começaram a acreditar nisso. De madrugada, eu evitava ter que descer na cozinha ou usar o banheiro, pois ficava com medo de ver aquele palhaço horroroso. Mas às vezes não tinha jeito e eu tinha que ir. Mas comecei a ver ele andando do lado de fora, no quintal, sempre caminhando entre as janelas. Aquilo me gelava a espinha. Eu estava surtando, até que uma noite aconteceu o clímax, se é que posso chamar assim. Foi quando o disjuntor bateu novamente e a gente estava no escuro. Já era tarde da noite e estava chovendo muito lá fora. Quando meu pai foi ligar novamente o disjuntor, a gente se assustou com seu grito e fomos correndo para ir lá olhar. E para meu total desespero, era aquele palhaço macabro. Ele havia esfaqueado o braço do meu pai. Quando ele viu eu e minha mãe, começou a correr para cima de mim e da minha mãe. E a gente correu para a escada para acessar o segundo andar. Mas o palhaço foi mais rápido e esfaqueou minha mãe na batata da perna. Ela caiu no chão e o palhaço subiu em cima dela com uma faca afiada na mão. E ele tentou furar ela, que segurou sua mão com a faca. E eu fui correndo para cima dele para tentar ajudar. Empurrei ele escada abaixo e quando ele caiu, caiu aos pés do meu pai, que estava com uma barra de ferro na mão, e começou a desferir golpes na cabeça do palhaço sinistro, que não teve chance nem reação. Meu pai bateu com a barra de ferro até a cabeça do palhaço abrir e o sangue se espalhar pelo chão da casa. Logo minha mãe ligou para a polícia e para a ambulância, e a nossa casa foi interditada para investigação. O tal palhaço fantasma era na verdade um maníaco que vivia entre as paredes de nossa casa. Ele ficava andando, por isso eu escutava tantos passos. E as investigações continuaram, até que eles acharam os restos mortais de outras duas famílias que esse louco conseguiu matar ali. E essa história foi muito triste. Saiu até no jornal local. Hoje, ele pegou prisão perpétua e vai morrer na cadeia, pois não morreu com os golpes que meu pai o desferiu. E para nós, a gente vendeu a casa e compramos outra. Nessa a gente só teve experiências boas, diferente da antiga. Eu sempre vou ter medo de palhaços, e a gente deu muita sorte de não ter morrido na mão daquele louco. E esse é o vídeo de hoje.